Eu tava aqui com a mesa preparada para a gente começar, para a gente jogar um episódio nesse sábado, Terra de Gigantes, quando eu fui surpreendido por aqueles encontros e desencontros aleatórios por uma incompatibilidade da galera da mesa. A gente ia fazer nesse sábado o nosso episódio, Terra de Gigantes, e aí rolou uns imprevistos, um não vai poder, não vai poder, não vai poder, e resolvemos suspender o episódio. E aí eu me lembrei que sábado é dia de episódio aqui no canal, é dia de episódio troca de XP Kiral, né? E aí eu falei, gente, que vídeo que eu vou fazer, né? Ia ser uma mesa, não tinha preparado nada, não tinha nenhum vídeo, vou deixar passar sábado. E aí eu fiquei refletindo sobre uma proposta que é a seguinte: quando você pega aí o seu sistema favorito, no meu caso, D20 de RPG, pega o seu caderninho, a sua aventura e vai jogar um RPG. Como a gente faz para preparar, para escolher, para analisar, para refletir bem sobre uma dungeon, né? Sobre uma aventura, uma proposta de aventura clássica. Então, dentro dessa proposta, eu resolvi fazer esse vídeo no improviso da oficina. A gente vai fazer um vídeo da oficina, a gente tem a oficina de mestragem, que serve para a gente trocar XP, para a gente amadurecer essa ideia. E aí eu refleti sobre isso. Como a gente pode, como eu posso trazer para vocês, a gente pode trocar ideias sobre isso, sobre alguns pontos, alguns parâmetros interessantes que servem tanto para você avaliar se a aventura que você tem na sua mão e a aventura pronta é uma aventura maneira, como para se você está montando a sua aventura, você refletir sobre esses pontos. E esse vai ser o nosso tema do episódio de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar um XP sobre a aferição de dungeons. Eu escolhi para a gente trocar ideia no episódio de hoje um artigo da Goblin Punch. E esse artigo que eu já tinha lido ele há um tempo, refletindo sobre a proposta no improviso da gente montar uma oficina, lembrei desse artigo e resolvi trazer ele aqui para ilustrar o nosso bate-papo. Então, eu quero fazer algumas notas aqui. Esse artigo foi escrito em 2016 pelo Arnold K, né, Arnold K. Eu não acho que a gente tem que ter uma referência só. Isso não significa que aqui vai ter todo o material que você precisa para você falar se a aventura é boa ou não. Mas ele é um bom guia, é um blog bem legal sobre o OSR e ele tem um bom guia para a gente olhar elementos relevantes de uma aventura, que serve tanto para você avaliar se a aventura que tem em mãos é uma aventura legal, uma aventura maneira, ela tem pontos interessantes, serve também para você refletir quando você estiver desenvolvendo a sua. Então vamos lá, ele abre, eu vou deixar, mais uma vez, eu não vou fazer uma tradução de todo o artigo aqui, não é o objetivo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ler o artigo completo. Eu vou trazer alguns trechos-chave do artigo para a gente poder refletir, fazer uma resenha e trocar XP sobre esses pontos-chave. Então ele começa o artigo falando o seguinte: às vezes eu escrevo masmorras. Hoje eu escrevi uma lista para verificar coisas para colocar na masmorra. Os primeiros itens são bastante óbvios, mas ainda é bom enumerá-los. Como usar este material? Leia essa matéria uma vez antes de escrever a sua aventura. Em seguida, leia novamente quando terminar para ter certeza de que entendeu tudo. Então ele já faz essa chamada que eu acho que tem um ponto muito relevante aqui, que é a gente refletir sobre a nossa própria aventura, né? Quando você está escrevendo uma aventura, você escreve, às vezes vai mestrar, não acha legal, melhora uma coisa, melhora outra, e você vai refletindo e amadurecendo sobre ela, né? Eu acho sempre legal fazer reflexão sobre o próprio material e também sobre aventuras que você está em mão, você lê, dá uma lida, compara. Eu acho que sempre tem pontos válidos, né? Tudo é XP. E aí ele enumera 7 tópicos. O primeiro deles é o seguinte: algo para roubar. Por que ele coloca algo para roubar? Vamos lembrar que a estrutura geral da discussão desse tópico ela está amarrada na linha da OSR original, da estrutura do RPG do Dungeons and Dragons original, raiz, que tem a ver com D20 de RPG. Essa é a lente que a gente está analisando aqui. Opa, tirei ali o ponto do X e do P para arrumar. A ideia é a seguinte: se a nossa estrutura ela tem uma peça de ouro igual a 1 XP, né? Uma moeda vale 1 XP, essa estrutura significa algo para roubar, mas vale a reflexão
né? Vale o ponto que ele traz no artigo, que a gente tem que lembrar que tesouro é diferente de moeda. Embora a gente tenha dentro do D&D clássico, olha que legal isso, né? A sua experiência ela tá amarrada às coisas que você é capaz de carregar. Já falei disso aqui várias vezes. Então isso tem uma relação direta com o jogo. Isso vai ter relação com você, a possibilidade de você contratar auxiliar, de você ter uma carroça, comprar um burrico para poder carregar tralhas. Por quê? Porque no final você está querendo levar coisas, né? Personagens no D&D original, no D&D clássico, eles são investigadores, exploradores de ruínas antigas, de masmorras, de tumbas ancestrais. E em cima dessa proposta, você tem que ter algo para roubar, né? Isso já é um gatilho automático para a galera querer se aventurar. Eu vou ali e roubar ali é uma palavra até forte, né? A gente tem que refletir depois sobre isso, sobre esse lance de pilhar, mas não é o objetivo aqui do vídeo. No artigo ele fala roubar, mas a ideia é a seguinte: o que ele fala que eu acho legal? E eu gosto muito de trabalhar isso. Tesouro é diferente de moeda. A gente não precisa colocar sempre pilhas de moeda que não informam nada como tesouro, né? Então a ideia é você enriquecer isso com camadas que interagem com o seu cenário, com a sua proposta de jogo. Então o tesouro pode ser uma armadura de uma civilização antiga. O tesouro pode, né, e essa armadura melhorar ou piorar, ser uma armadura útil para a galera, não necessariamente mágica. Eu gosto muito de trabalhar. O tesouro pode ser uma bebida, né? Ele pode ser uma bebida rara, um vinho, uma bebida exótica, uma bebida que não é comum naquela região e extremamente valiosa. O tesouro pode ser conteúdo, né? Ele pode ser conteúdo em livro, de repente um conteúdo em livro que conta histórias ali que te dão informações. Aí tesouro é informação. E se tesouro é informação, informação é valiosa, né? Então você pode descobrir coisas, descobrir o segredo de alguém a partir de um diário, às vezes descobrir feitiços. Então trabalhar esses elementos que dão riquezas. E aí ele traz um outro tópico que eu acho muito interessante, que tesouros contam histórias. Então, assim como livros, né, são informações e podem valer, às vezes ela te dá, você descobre algum segredo naquele livro. Alguém que de repente é o verdadeiro herdeiro daquele lugar, ou alguma traição. E essa informação também é valiosa, né? Quando a gente fez, por exemplo, lá no Terra de Gigantes, não sei se você está acompanhando a nossa campanha, mas quando eu coloquei lá um elmo diferente ali, ele contava uma história, né? A ideia é instigar você querer descobrir de onde veio essa armadura, de onde veio esse elmo, de onde veio essa peça, que povo usava ali, por que, que ele é assim? Por que, que ao toque ele resfria? Ele é um atributo mágico? Tem isso nessa mina? Ele também antecipa, né? Antecipa informações. Então, trabalhar isso, algo para ser conquistado, né? Algo para ser descoberto, nessa raiz do D&D clássico, uma moeda valendo um XP, dá para trabalhar isso de formas variadas, com temperos, com vários elementos diferentes, inclusive o resgate de pessoas. Às vezes alguém foi sequestrado e, né, uma galera da vila, e o seu objetivo é buscar essa galera de volta. Então a aventura tem que ter isso, né? E dentro da estrutura clássica, o mote de uma tumba ancestral, uma ruína antiga, ter tesouros, né? É um chamativo mais que suficiente para a galera se aventurar, uma vez que personagens são pares na sociedade. Beleza. O outro tópico, ele fala o seguinte: algo para ser morto. E aí é óbvio que o mais fácil é o 2 interagir com o 3, você vai ver depois. Né? Que são, o mais fácil são criaturas que tentam te matar. E aí você vai ter uma situação de vida ou morte. Né? De repente você está invadindo um covil, esse covil é lotado de orc. Eu trouxe aqui um orc com cara de porco pra gente estruturar o D&D clássico, D20 de RPG, e essa proposta vintage de RPG. Mas na ideia é a seguinte: são desafios e criaturas que estão ali, normalmente uma dungeon, uma masmorra, uma proposta de aventura, vai ter algo ali para ser enfrentável. Não necessariamente fácil de ser morto, né? Mas são criaturas, são obstáculos ali que podem tentar te matar e vai gerar situação de vida ou morte. Isso é o que ele traz no tópico, tá? E aí ele tem um ponto chave que é legal, que é o seguinte: monstros ou criaturas também contam histórias. Então, quando você escolhe na sua aventura
que a entrada desse lugar existe uma torre, alguma coisa protegida por orcs, você está definindo isso. Por que você escolheu orc ou não escolheu, por exemplo, zumbi? Né? Então, o tipo de criatura que você vai ambientar no seu lugar, ele tem uma relação direta com a história que tem por trás daquela dungeon, né? O que aconteceu ali naquela mina, naquele forte, naquela fortaleza, naquela civilização? Por que tem ali aquelas criaturas? E mesmo nas próprias criaturas, o tipo de roupa que esse zumbi está usando, de repente ele pode ter uma mochila com uma carta, ele pode ter um pergaminho. Então, criaturas também contam histórias, né? É um ponto legal no Algo para Ser Morto. Aí ele coloca o 3 e, na minha análise, o 2 poderia ser aglutinado com o 3, né? Algo para te matar. Mas por que ele separou? E eu entendi por que ele separou. Ele defende a ideia que é a seguinte: masmorras precisam ser desafiadoras, né? As dungeons, elas precisam ser letais. Com isso eu até resgato a Tomb of Horrors. Eu vou deixar um card aqui em cima se você não viu. A gente tem episódio lá no Café com Dungeon que a gente fez uma resenha muito legal sobre a história da Tomb of Horrors. E por que eu acho, além de tudo, por que eu acho ela um ensinamento muito legal? Porque ela recebeu uma fama de ser extremamente mortal, né? E talvez a aventura mais mortal oficial do Dungeons and Dragons. E ela tem várias situações em que não importa o seu nível, é salve-se ou morra. Várias situações, armadilhas letais, venenos mortais, magias, que é salve ou morra. E eu trouxe isso como exemplo porque ele defende no texto que você não pode transformar a sua aventura numa partida de boliche, né? Como se o mestre ou a mestra do jogo colocasse os pinos para você simplesmente ir lá e fazer um strike. Não é isso, né? A masmorra ela precisa ser desafiadora. Ela precisa ter elementos mortais reais, né? Então, fazendo esse análogo, eu vou trazer um trecho aqui, olha o que ele fala. Você precisa ter elementos mortais em sua masmorra mortal para que pareça mortal. Então, se você fala que a masmorra é mortal, ela é terrível, você tem que ter elementos mortais para que ela realmente pareça mortal, né? Ele comenta isso lá. E aí ele dá alguns tópicos. A ideia é a seguinte: você precisa seguir basicamente duas regras. Pelo menos uma delas, né? A primeira, ele fala o seguinte: o que são essas coisas letais, né? Pode ser um dragão em cima de uma pilha de tesouros, pode ser uma quimera, um basilisco que olha pra você, você faz uma salve, seu vire pedra, né? Situações realmente de vida ou morte. Não precisa ser recheado, é uma, duas, três elementos, alguns elementos extremamente importantes, relevantes e letais que tem ali. Mas aí ele comenta dois tópicos que eu acho muito legal. Primeiro é o seguinte: rotule a sua merda mortal como tal. E o que ele quer dizer com isso? O que você escolher ali de ser mortal, você precisa rotular. O que é o rotular? É antecipar, é fazer um anúncio disso, né? Um pré-anúncio disso. Então, você pode trabalhar isso com rumores, né? Rumores de que tem um dragão lá. Dentro da dungeon, se tem um cubo gelatinoso, você colocar elementos, né? Às vezes um corredor limpo, né? Um corredor que está mais limpo do que o normal, né? Passando informações assim. E a ideia é que, ao antecipar essas criaturas, isso me lembrou, por exemplo, a Barrel Maze, que eu mestrei a Barrel Maze um tempão no ano passado para a galera, até o começo desse ano. E olha que legal, ele fala isso no texto e me lembrou da Barrel Maze, né? Porque ele comenta o seguinte: às vezes você pode pôr um escrito, você põe uma passagem que está toda barricada, empilhada de tralha, e com escrito na parede: aranhas mortais aqui. Alguém deixou isso ali. E na Barrel Maze, tem, dentro dos encontros aleatórios, uma das opções são esses grafites, né? Esses escritos na parede. E aí tem algumas mensagens que você pode sortear. Isso é super legal porque não fica fixo, né? Cada dungeon vai contar uma história aonde está um grafite, onde não está. Isso traz esse elemento que as pessoas estão navegando por ali. E isso me instigou a pensar nisso, né? Colocar elementos adicionais na tabela de encontros aleatórios. Às vezes o que você encontra é uma criatura. Você pode encontrar uma mensagem na parede. E essa mensagem pode te informar coisa e pode antecipar perigo da dungeon, né? Então a tabela é estudar antes, negociar antes, investigar antes. Ajuda a rotular e dentro da dungeon você pode passar essas informações, né? Então rotular, isso é antecipação que eu acho super legal. E isso interage com o segundo tópico que ele fala, ó.
é importante você sempre ter uma chance de escapar. Então, a dungeon é letal, mas não é que você vai ter um dragão e vai tacar esse dragão na cabeça da galera, né? Trabalha antecipado, de forma antecipada, porque uma vez que você fizer uma boa antecipação, você, né, você informa e dá o poder de decisão de qual risco a galera que está jogando pode assumir. Então ele dá alguns exemplos. Você pode ter uma mantícora e essa mantícora pode estar agrilhoada, né, aprisionada em correntes e ela não consegue acessar todos os pontos da dungeon. Então a galera, ao ver que ela está agrilhoada, pode tentar fugir e de repente ter espaços ali dentro daquela caverna, daquela masmorra, daquela ruína, em que ela não acessa. Um outro exemplo, resgatando aqui, que ele comenta no vídeo, comenta no texto, mas que eu também me lembrei, é o do Hobbit. Lembra que o Smaug ele não acessava todas as galerias da caverna da montanha. Por quê? Algumas galerias são pequenas, ele não passa ali. Então você antecipa o risco e trabalha na dungeon áreas em que permita com que, se a galera quiser fugir, seja possível isso, mediante a decisão de risco e benefício. Isso é super interessante, né? Olha o que ele fala no trecho, que eu vou trazer um trecho do artigo, olha que reflexão legal. Ele traz assim: permitem que participantes escolham suas próprias batalhas, algo que você não pode fazer em um jogo em trilhos, né? O jogo do tipo Railroad, você não define isso. O Railroad é um jogo linear, estruturado em trilhos, e ele vai seguir passo a passo. O caminho A leva ao B, o B leva ao C, o C leva ao D. E essa ideia, né, mais labiríntica, com várias opções, com caminhos diferentes, com antecipação adequada e com possibilidade de ter áreas de fuga, você gera uma possibilidade de agência. Olha que ele fala assim: eu acho que é por isso que muitas pessoas do OSR odeiam a ideia de batalhas contra chefes, né? Esse boss da dungeon, o chefão, porque essa é a única batalha da masmorra que é obrigatória. Então, quando você planeja uma aventura em que tem um vilão e no final vai ter que ter a batalha desse vilão, de certa forma você está afunilando as possibilidades e levando a galera a ter que enfrentar aquele desafio obrigatoriamente. Não é muito assim que é o caminho que ele propõe, e não é muito assim o caminho que eu costumo desenvolver no RPG da mesa e tenho tentado amadurecer cada vez mais essa ideia, né? Eu acho bem interessante. Aí ele continua, vou trazer mais trechos. Ele fala assim: monstros terríveis que possam ser evitados dão a participantes agência e permitem que sejam arquitetos da sua própria morte. E ele faz uma nota lateral, né? Acho que quase todos os combates devam ser evitáveis, eu também. Às vezes com um custo, às vezes você tem uma comida, né? Perde comida, você pode perder ouro, talvez um personagem seja morto, talvez um mercenário, um auxiliar, mas na minha... Né? Então às vezes assim, as criaturas são extremamente mortais, um monte de zumbi, mas aí a galera tá fugindo dessas criaturas, matam o auxiliar, ou mata alguém, mata quem ficou por último, quem tá com mais carga. E aí eles não continuam perseguindo o grupo, eles param ali para devorar aquela criatura, aquele morto. E pode acontecer, é normal, isso não é, você não tá roubando, né? Você não tá facilitando, você tá explorando a interação ficcional. Mas eu concordo com ele nessa reflexão, né? Na minha experiência, personagens obterão eles mesmos a morte de personagens com bastante frequência, ou seja, a galera se joga no risco com frequência, mesmo que os inimigos nunca saíssem dos quartos, das salas onde eles estavam, né? Então ele comenta isso no texto. Além disso, colocar monstros imbatíveis em sua masmorra, imbatível ele coloca entre aspas, né? Criaturas muito poderosas em sua masmorra, também permite um escalonamento. Olha que legal. Um grupo de nível 1 passará pelo dragão na ponta dos pés, né? Provavelmente vai tentar evitar. O que ele quer dizer com isso, né? Você coloca ali um dragão. E aí deixa eu só terminar de ler para depois eu racionalizar. Vamos de novo. Então, um grupo de nível 1 passará pelo dragão na ponta dos pés, enquanto um grupo de nível 6 pode considerar um combate para roubar o seu tesouro. Vou parar aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é muito comum, se você tiver um risco, né, um perigo grande dentro de uma dungeon, eu já vivenciei isso várias vezes mestrando e jogando, é muito comum que a galera, cada um vai tomar uma decisão por sua conta. Às vezes a galera vai assumir um risco gigantesco e às vezes vai superar ele na sorte, em boas abordagens e tudo. Às vezes a galera vai fugir. Então, conforme a galera for ser de nível mais alto, normalmente tende a assumir mais riscos. Mas ao mesmo tempo você vai perder um personagem de nível mais alto. Então você brinca com isso. Aí olha o que ele continua. Desse modo, simples assim,
a sua aventura se torna apropriada para personagem nível 1 a 6. E essa é outra razão pela qual eu acho que os jogos da OSR têm uma gama tão amplia de adequação de nível, pois é fácil e esperado que personagens fujam de lutas que não podem vencer. Isso aqui interage muito. Primeiro, interage com a ideia do naturalismo gygaxiano, que eu já falei sobre isso aqui, vou deixar um link, um card ali em cima se você não viu. E isso interage muito com uma pauta do Fint, que é esqueça o equilíbrio, né? O equilíbrio de jogo, aquele challenge rating que ficou muito comum na terceira edição para cá, que é você calcular nível de desafio. E isso não existe dentro, não existe é uma palavra muito forte. Eu não posso falar pela OSR como um todo, né? Mas dentro da OSR raiz, dentro dos primeiros sistemas do Dungeons and Dragons, dentro dessa reflexão clássica do Dungeons and Dragons, dentro do D20 de RPG, você não tem nenhum cálculo de ND. Porque a ideia é que respeite aquele naturalismo ficcional. Então, em cima disso, se você fizer imagina, você faz um grande mapa de um covil que tem um dragão dormindo lá. E a galera nível 1 passar por ali, se você faz uma boa antecipação, coloca elementos dessa criatura ao longo da dungeon, trabalha em rumores externos, no bioma em volta, dá pra ver elementos que existem ali, a galera vai ficar cautelosa. E evitar aquela criatura faz parte do desafio. Ao mesmo tempo, uma galera de nível mais alto, que de repente já tem item mágico, pode querer confrontá-lo. Então, você consegue mestrar a mesma aventura para personagens em níveis diferentes e ela funciona, né, com desafio, ela funciona com abordagens diferentes, mas ela funciona para áreas, né, para variáveis, para faixas extensas de nível. Isso é verdade, eu concordo com ele, bem legal. E aí vamos lá. Aí ele traz o quarto tópico, caminhos alternativos. Isso aqui é bem legal. O que ele fala, ó, primeiro, variar as possibilidades de entrada e saída. Isso eu tenho trabalhado cada vez mais em aventuras pessoais, né? A mina que a galera tá explorando na nossa campanha, ela foi acabando se tornando uma mega dungeon também por isso, que eu queria fazer várias entradas na montanha, então fui conectando ela por dentro, fui criando várias conexões, eu não quero dar muito spoiler sobre isso, né? Mas pensando sobre esse tipo de coisa, né? É legal você ter várias possibilidades de entrada e saída, e aí olha o que ele fala os motivos, né? Isso gera agência. Por quê? Porque conforme a galera desvenda os caminhos, eles podem escolher percursos favoráveis. Então você imagina, às vezes tem um castelo em que a parte subterrânea dele são umas galerias de esgoto ali que está infestada de desmortos, né? Infestada de desmortos. E aí vamos pegar o D20 de RPG. O personagem pode ter um item mágico ou a magia de expulsar mortos-vivos, né? Então você tem esse feitiço, você pode ter um item mágico disso, ou se você estiver usando um D&D clássico, um BX, pode ter a classe clérigo. De repente a galera pode optar aí pelos esgotos, mesmo coletando nos rumores informações, ou descobrindo lá que tem morto-vivo, porque tem desmortos, porque eles preferem passar por essas galerias do que entrar pelo portão de entrada, que de repente é muito guarnecido por outras criaturas, e fala, olha, vamos entrar pelos esgotos. Então quando você trabalha alternativas, você gera primeiro um jogo de investigação para buscar melhores entradas, isso faz parte do desafio, você amplia o desafio do seu jogo e você dá mais possibilidades da galera interagir de maneira diferente naquela aventura. A dungeon vai ficando reutilizável com cada grupo, uma experiência diferente, né? E o que ele fala mais sobre isso? Outra coisa, se você coloca, ele não falou isso não, é o que eu tô pensando aqui, ó. Se você coloca entradas, por exemplo, que precisam de escalar, né, uma entrada lá por cima, e aí a galera vai pensar, olha, eu sou treinado, ou eu tenho equipamentos aqui de escalada, eu prefiro do que entrar por esse caminho alagado aí embaixo. Então você vai criando vários elementos de abordagem que eu acho bem legais, né? E outra coisa, que é um ponto muito relevante, que é aprender a dominar a masmorra. Cada vez que a galera faz incursões ali, vai entendendo essas possibilidades de entrada, a galera vai entendendo melhor mentalmente como funciona o mapa dessa masmorra. E às vezes essas galerias, uma que entra por cima, lá numa caverna que tem um buraco que desce, uma que entra por baixo d'água nas galerias subterrâneas, uma porta central, uma outra entrada por outro lado, e vai aprendendo a dominar esse mapa. E isso é mais um desafio proposto. Então você pode trabalhar esses elementos, por isso que eu acho legal
e eu tenho explorado cada vez mais não dar o mapa para que entender e dominar essa dungeon faça parte do desafio do jogo, né? Aprender a achar caminhos melhores, ver caminhos mais perigosos, entender isso vira um desafio, vira uma parte do jogo super saborosa, né? Então muito legal esse tópico. Beleza. Aí ele fala o seguinte: alguém para conversar. Olha só o que ele comenta. Há um goblin em uma jaula. Seu nome é Zerglum e ele foi aprisionado por seus companheiros para libertar os ratos. É ponto final. Por que ele fala isso? Você não, para ter alguém para conversar, ele acha legal. Por quê? Porque há um elemento no jogo, ele acha que esse tópico 5 é talvez o mais ignorado, mas há um elemento no jogo super relevante, que é a capacidade de você gerar possibilidade de interação social. Não é sempre, por isso que eu gosto de explorar a tabela de reação. Já fiz um vídeo sobre reação aqui, como que a gente pode explorar a tabela de reação para criaturas, né? Então, a tabela de reação é uma ferramenta, mas você pode colocar no seu jogo elementos em que, se a galera ignorar, a galera ignorou. Mas se a galera interagir com aquele prisioneiro ali, de repente ele tem informação. Então, nesse caso, olha só, você faz uma nota rápida. Ó. É um covil de goblin. Há um ali que é um prisioneiro. Se a galera passar, ver aquele bicho enjaulado e largar pra lá, beleza. Mas se eles forem interagir com ele, de repente ele tá puto com os outros, ele sabe o mapa da dungeon, ele sabe alguns caminhos, ele pode dar informação. De repente, aí você vai explorar o idioma, né? Você explora melhor a ferramenta de quem fala idioma adequado. Se ninguém falar o idioma dele, de repente tem uma magia. Então você começa a explorar ferramentas, recursos do jogo, e isso gera uma série de outras possibilidades. O que ele coloca no tópico do artigo que eu achei bem interessante? Ele fala assim: o problema é que a grande maioria não, mas muitas aventuras, muitas dessas são tumbas, ruínas, que são recheadas de morto-vivo, de armadilhas, e não tem muita possibilidade de você ter uma criatura, um prisioneiro para poder trocar ideia, ou não tem uma facção. Às vezes não tem, né? E aí como você pode fazer? Então se a sua aventura, né, você está trabalhando, desenvolvendo aventura, na sua ideia é uma tumba no meio do pântano, e você não tem ali nenhuma criatura, não tem goblin, não vai ter orc, não vai ter nada, nenhum prisioneiro, né? Ninguém que está mais apto a conversar, negociar e fazer um acordo. E aí ele dá algumas ideias. Ele traz várias ideias. Eu vou trazer algumas, tá? Olha o que ele sugere no artigo. Ele sugere o seguinte: você pode ter, por exemplo, vou trazer aqui 4. Você pode ter, por exemplo, uma facção de aventureiros rivais. De repente tem alguns NPCs que costumam explorar ali e você coloca eles na tabela de encontro aleatório. Simples assim. Eu fiz isso na Terra de Gigantes. Coloquei farroupilhas e aquela ordem da estrela vaga, que são NPCs que exploram ali aquela região. Então eles são possibilidades de encontro. Se gerar um encontro, há uma possibilidade de negociação pelas partes. É uma possibilidade. Outra ideia. Ele sugere você usar a Boca Mágica, que é um feitiço que tem lá no AD&D do Gygax, né? Magic Mouth. E tem inclusive na arte, né? Essa arte está no AD&D e ele fala, olha, você pode colocar esse feitiço e alguém, uma criatura, um mago antigo que fez a dungeon, alguma coisa assim, fez esse feitiço. E é uma possibilidade de interagir com a Boca Mágica. Ela pode ter um enigma, pode ter alguma relação e você gera ali momento de conversa, né, na dungeon, que é legal. Outra ideia, ele fala, você pode, mesmo que a sua tumba for uma tumba sinistra, antiga, ruína, cheia de morto-vivo, pode ter um fantasma ali. E esse fantasma pode, né, querer negociar com a galera. De repente, para ele ser libertado, ou para ela ser libertada, ela tem algum desejo, algum interesse que é negociável. E aí pode virar um combate se for mal abordado, pode virar uma aliança se for bem abordado. Um outro exemplo, tá? Vou dar só mais um. Alguém preso em uma pintura. Então lembra lá do quadro do Harry Potter, né? Você pode trabalhar isso. De repente alguém recebeu uma maldição, algum feitiço antigo e ficou aprisionado ali no quadro, mas é uma pessoa que está ali aprisionada naquela pintura e ela pode conversar, negociar com a galera, né? De repente passar um enigma ou de repente tentar passar uma aventura para se libertar ali da pintura. Então são pontos bem interessantes, né? Beleza. Ponto 5, ele dá vários outros exemplos, mas no geral a ideia é essa. Você pensar em possibilidades de interações para além de armadilhas e coisas mortais. Outro tópico que ele pensa é
algo experimental. Então olha o que ele fala ali, ó. Além de algo que provavelmente vai chutar o traseiro do grupo, eu acho que isso pode ser o mais SO Reis, né? Ele fala OSRs, que seria um SO Reis, ou seja, o idioma da OSR. E ele fala que esse Weird, né, trabalhar com esse estranho, é muito comum. Por que eu trouxe essa arte aqui? Ela veio errado na hora de animar ali, mas a ideia é a seguinte: é você trabalhar pelo menos um elemento, alguns elementos que são estranhos, são desconhecidos, beiram ao bizarro. Então ele dá alguns exemplos. Um exemplo que tem essa porta seria você trabalhar uma porta maior que a outra, e aí quando você entra por uma porta, né, um objeto que é passado por uma porta, ela sai pequenininho na outra. Alguém entrou pela porta pequenininha, sai grande na outra. Uma coisa bizarra desse nível. Ele dá uma série de outros exemplos. Eu vou trazer um aqui, por exemplo, o que eu pensei. Você pode colocar um espelho mágico, né? Enquanto a galera passa no espelho, ele vê só o seu esqueleto. De repente, o enigma ali, ele entregar um alinhamento, né? Ou algum segredo, não sei. Aí pensando nessa bizarrice, para você poder refletir e colocar uma cachoeira que corre ao contrário, alguma coisa assim. Por que isso, né? Por que esse tipo de coisa? Olha o que ele fala. Não é só para ser bizarro, ser um fluff, né? Ser um, uma distorção ali. Mas a ideia é que isso pode interagir com itens mágicos. Um item mágico pode ser assim. Isso pode ser um enigma a ser descoberto, né? De repente um segredo de uma porta, alguma coisa assim. Isso interage com outros elementos. Esse bizarrice pode fazer parte do desafio. E olha que um raciocínio que legal. Ele coloca assim: esse tipo de elemento ele pode dar a personagem de nível 1 a chance de ser tão útil quanto um personagem nível 10. Qualquer um pode enfiar o braço em um buraco na parede e qualquer um pode descobrir o que ele faz. Merdas estranhas geralmente representam ameaças e recompensas que são independentes de nível. Sabe o que isso me lembrou? A armadilha da Tomb of Horrors, né? Olha que coisa bizarra. Lá dentro tem uma. Vou dar spoiler, mas também é aventura de 78, né? 75. É uma esfera da aniquilação. Mas tem ali uma cara de um duende verde, um diabo verde, né? O Green Devil é o diabo verde. E uma boca, e aí, né, a gente já falou sobre isso, né? Uma boca e lá dentro a escuridão lembra a morte, você enfatiza a morte. E a galera que entrar, né, se alguém entrar lá, a pessoa é aniquilada, é a esfera da aniquilação, é desintegrada, né? Desaparece, some para o além. É uma coisa bizarra, brinca com o estranho, mas é desafiador e não interessa o personagem é nível 1 ou nível 10. Se a pessoa não sacar o morte, achar que ali é um portal, alguma coisa, e entrar, não interessa o nível, morre, né? É uma letalidade desse nível, mas que desafia muito mais quem está jogando do que a ficha. Então isso interage muito também com isso. E para fechar, o último tópico que ele traz é algo que provavelmente não será encontrado. Aí ele comenta assim: este pode ser contencioso, ou seja, você pode contestar isso. Por quê? Por que colocar coisas em sua aventura que participantes não encontrarão, né? Então, algo provavelmente não será encontrado. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou pôr uma coisa na minha aventura que ninguém vai encontrar? Mas aí ele comenta, não é para você fazer grandes galerias, uma passagem secreta que vai dar para um hall imenso que ninguém vê. Não é essa a ideia geral, né? São coisas simples para começar a explorar, como por exemplo, ele deu um exemplo que eu achei super legal, como por exemplo, tem um pirata na sua aventura e esse pirata esconde uma barra de ouro dentro da sua perna de pau. A perna de pau dele é oco, que na verdade é uma barra de ouro. Ou, aí eu fiquei pensando, né, pode ser um pergaminho. De repente esse pirata é um ladrão, né, um especialista que sabe usar itens mágicos e ele escondeu ali um pergaminho chave para um momento super importante que ele guarda dentro da perna de pau para ninguém encontrar. Mas no momento chave, se ele for aprisionado, alguma coisa assim, ele abre ali a perna de pau, tira o pergaminho e usa, né? E olha que legal, você coloca só essa observação nele ali. E o cara tem aquilo, provavelmente ninguém vai encontrar, mas se alguém encontrar, fica muito legal, né? Então ele fala, ó, a maioria das coisas deve ser revelada. Algumas devem ser escondidas através de cortinas e algumas devem ser guardadas profundamente nas dobras da masmorra. Então, a gente tem, né, é importante a gente ser a gente que tá quem for mestrar ser um palco de informações, né, ser um nutriente de informações por antecipação, por interações, mas tem algumas coisas que ficam atrás de camadas investigativas e algumas ficam nas dobras da masmorra. É um ou outro segredinho que você põe ali pontual
que se alguém interagir, alguém negociar, vai ser muito legal, né? Então eu acho bem legal esses 7 tópicos para a gente fechar, né? A ideia geral, vou fazer algumas considerações, que são as considerações quirais. Então, primeiro, nem de longe esse artigo é o suficiente para se avaliar se uma aventura é boa. Mas há ótimos pontos para reflexão e amadurecimento, tanto para você diagnosticar elementos importantes em aventuras prontas, como melhorar as suas. E a gente vai trazer mais tópicos. Eu acho que falta muita coisa para a gente estruturar o que é uma boa aventura OSR. Mas, cara, eu acho muito legal dentro da oficina ter esse clique, ter esse amadurecimento. Esses tópicos são todos interessantes porque tudo é XP. E no final, bora mestrar! E se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo sempre é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.